Hoje vamos conhecer a emocionante história de André, um dos 12 discípulos de Jesus Cristo e irmão de Simão Pedro. Mas antes, gostaria de convidá-lo a se inscrever em nosso canal e comentar de onde você está nos ouvindo e como está se sentindo hoje. Se você está tentando trazer à memória quem foi André, não se preocupe, você não está sozinho. A verdade é que a Bíblia fala muito pouco sobre ele, com seu nome aparecendo apenas 12 vezes em todo o Novo Testamento. Apesar de ser um dos 12 escolhidos por Jesus, André permanece, em grande parte, desconhecido, com um grande vislumbre de sua persona oferecido no início do Evangelho de João. Antes de ser chamado por Jesus, André já era discípulo de João Batista. Sim, aquele João que preparava o caminho para a chegada do Messias. André, irmão de Simão Pedro, foi um dos 2 que ouviram o que João disse e seguiram Jesus. Essa conexão prévia com João Batista adiciona um toque intrigante à sua história. Agora, o momento decisivo. André é escolhido por Jesus como o primeiro apóstolo, o pioneiro a proclamar Jesus como o Messias, uma posição de destaque que o coloca no centro da missão divina. Na tradição cristã bizantina, André é chamado de Protocletos, o primeiro chamado, destacando sua singularidade entre os apóstolos. Mas a história de André vai além das fronteiras. Ele é venerado como o santo padroeiro da Escócia e Rússia, mostrando como sua influência se espalhou pelo globo na propagação do cristianismo, uma figura cujo legado transcende os séculos. Em uma cidade às margens do Mar da Galileia chamada Betsaida, viveu um homem notável chamado André, irmão de Simão Pedro. Sua presença destaca-se especialmente no Evangelho de João, diferenciando-se das narrativas sinópticas. O motivo para isso é, pelo menos em parte, porque André era grego tanto na língua quanto nas afinidades, e suas atividades subsequentes estavam intimamente ligadas às pessoas para as quais João estava escrevendo. A história do chamado de André para o apostolado é composta por 3 estágios. O primeiro é detalhado em João 1, versículos 35 a 40. André, um pescador no Mar da Galileia, ao ouvir falar da fama de João Batista, junta-se a um grupo de compatriotas e viaja para Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando e pregando arrependimento. Foi lá que André descobriu pela primeira vez a grandeza do Cordeiro de Deus e decidiu seguir Jesus. Nesse momento crucial, ele desempenhou um papel fundamental ao conduzir seu irmão, Simão Pedro, até Cristo. Possivelmente, André acompanhou Jesus em sua jornada de volta para a Galileia, participando de eventos significativos como o casamento em Caná da Galileia, em Cafarnaum, na Páscoa em Jerusalém, no batismo na Judéia, onde ele mesmo pode ter participado, e em Samaria. Após uma temporada retomando sua antiga profissão de pescador, André vive um momento crucial ao receber seu segundo chamado. Esse segundo chamado acontece após a prisão de João Batista, conforme registrado em Marcos 1, versículos 16 a 18. As narrativas descrevem de forma praticamente idêntica como André e seu irmão foram convocados a abandonar suas ocupações cotidianas e se tornarem pescadores de homens. A versão de Lucas acrescenta detalhes intrigantes, incluindo uma pesca milagrosa. Após um período de convivência com Jesus, onde testemunhamos até mesmo a cura da febre da sogra de Simão Pedro, o chamado de André atinge seu ápice ao ser escolhido como um dos 12 apóstolos. E assim, a jornada de André se transforma de pescador comum a pescador de almas, com milagres e escolhas divinas ao longo do caminho. Antes mesmo de serem chamados por Jesus, 2 pescadores já haviam ouvido as pregações de João Batista, preparando-os para aceitar imediatamente a mensagem de Cristo. Apesar de serem considerados simples e não instruídos religiosamente, eles, os homens da terra, a quem Jesus chamou, seriam revelados em Pentecostes como os mais sábios de todos. A narrativa épica começa com Jesus caminhando ao lado do Mar da Galileia, deparando-se com Simão, também conhecido como Pedro, e seu irmão André, ocupados em lançar redes ao mar. O convite divino ressoa: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Sem hesitar, eles abandonam suas redes e seguem Jesus. A história ganha ainda mais profundidade ao mostrar o chamado semelhante de outros 2 irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que prontamente deixam seu barco e seu pai para seguirem Jesus. João Batista proclama a chegada de Jesus como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele testemunha o Espírito Santo descer sobre Jesus como uma pomba, confirmando sua identidade como aquele que batiza com o Espírito Santo. João declara corajosamente que Jesus é o Filho de Deus.
inaugurando assim um momento crucial na história. No dia seguinte, João Batista, mais uma vez, aponta para Jesus como o Cordeiro de Deus, diante de 2 de seus discípulos, entre eles André, irmão de Simão Pedro. Movidos por essas palavras, eles decidem seguir Jesus. Ao serem questionados pelo mestre sobre o que buscam, chamam-no de Rabi e perguntam onde ele está hospedado. A resposta de Jesus é simples, mas impactante. Venham e vejam. André, cativado por Jesus, busca seu próprio irmão Simão, anunciando com entusiasmo. Encontramos o Messias, conduzindo Simão a Jesus. Este recebe um novo nome, Cefas, que significa Pedro. Um dos momentos mais incríveis da jornada de Jesus é registrado no Evangelho de João. Uma grande multidão se aproxima de Jesus e ele, ao olhar para Filipe, faz uma pergunta intrigante. Onde compraremos pão para alimentar toda essa gente? Mas, na verdade, Jesus já sabia o que faria. Filipe, desafiado pela pergunta, responde que seria preciso mais do que meio ano de salário para comprar comida suficiente. Então entra em cena André, irmão de Simão Pedro, que aponta para um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos. No entanto, a dúvida paira. Será o bastante para tantas pessoas? Assim, testemunhamos não apenas um desafio lançado por Jesus, mas a revelação de uma solução surpreendente nas mãos de um menino com poucos recursos. Jesus faz multiplicar os pães e peixes alimentando toda a multidão que o seguia. A história nos leva até a cidade grega de Patras, onde André enfrentou o martírio pela crucificação. André, assim como seu irmão Pedro, sentia-se indigno de morrer da mesma maneira que Jesus, optando por ser amarrado, não pregado, a uma cruz disposta em formato de X, não de T. Enquanto estava ali próximo à morte, André louvava a cruz como símbolo da bela redenção de Cristo, proclamando palavras emocionantes: "Salve, ó cruz", inaugurada pelo corpo de Cristo e adornada com seus membros como pérolas preciosas. Antes, inspiravas temor terreno. Agora, revestida de amor celestial, és aceita como um presente. Os crentes conhecem a grande alegria que possuis e os inúmeros dons que preparaste. Venho a ti, confiante e alegre, para que também tu me recebas exultante como discípulo daquele que foi pendurado em ti. Ó bendita cruz, revestida da majestade e beleza dos membros do Senhor. Leva-me para longe dos homens e devolve-me ao meu mestre, para que por meio de ti, aquele que me redimiu por ti, possa me receber. Salve, ó cruz. Sim, salve de fato. De acordo com os Atos de André, ele pregou o evangelho em muitas nações asiáticas. Mas ao chegar a Edessa, foi capturado e crucificado em uma cruz cujas extremidades estavam fixadas transversalmente no chão. Daí a origem do termo Cruz de Santo André. Assim, a jornada de André chega ao seu comovente desfecho, um exemplo de devoção e fé que ressoa através dos séculos. O que podemos aprender da vida de André? Talvez, mais do que imaginamos, André se assemelhe a muitos de nós. A maioria de nós nunca será reconhecida fora do nosso círculo social. Não terá fama, ou terá volumes de livros escritos sobre nós. Muitos de nós servirão a Jesus sem alarde, em relativo anonimato, sem celebrações ou grandiosidade associadas ao nosso nome. A maior conquista de André foi trazer seu irmão a Jesus e abandonar tudo para segui-lo. Essa será a história de muitas de nossas vidas. Seguir Jesus e conduzir pessoas a Ele, com apenas o reconhecimento do céu, celebrando o que estamos fazendo. Na igreja, haverá muito mais André do que Pedro ou Paulo, pessoas que tomam decisões decisivas de seguir Jesus e servir sem menção de seus nomes ou holofotes sobre suas vidas. É hora de reconhecer que a vida de André provavelmente será mais representativa da nossa vida. Se tudo o que fazemos é trazer pessoas a Jesus e segui-lo de todo o coração, então teremos vivido uma boa vida e teremos um grande impacto no reino de Deus. Pode não ser o caminho mais visível, mas é certamente um caminho de significado e propósito. O melhor lugar para conhecer as histórias dos personagens bíblicos é na Bíblia. Então gostaria de convidar a todos vocês a lerem a Bíblia todos os dias. Estou deixando aqui, no primeiro comentário fixado, a sugestão da Bíblia que uso para meus estudos bíblicos e as que minha família tem aqui em casa. Compartilhe suas reflexões nos comentários e não se esqueça de se inscrever para mais conteúdo inspirador. Até a próxima, onde continuaremos a explorar as histórias que moldam nossa fé. Que a presença de Deus seja uma constante em sua vida, trazendo bênçãos, alegria e amor.
Deus os abençoe.